Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e você está em mais um dia na casinha do dururururu. Gente, vem me acompanhar em mais um dia na minha doce, maravilhosa rotina, então bora lá. O tempo por aqui tá muito diferente, sabe assim? Os dias aqui, o céu está nublado, tá assim, meio acinzentado, parecendo que vai chover, mas não chove. Um tempo assim, muito estranho, sabe? Também na parte da manhã e na parte da noite tá fazendo bastante frio. E durante o dia tá bem abafado, fazendo bastante calor. Então tá muito diferente esse tempo, sabe, gente? Eu comecei aqui pegando essas coisas que estavam aqui estendidas no varal, essas colchas que eu tinha lavado, lençol, o edredom e também essas mantas do sofá, né, que eu lavei esses dias, como vocês viram. E eu tô lavando as roupas, gente, assim, por etapas, sabe? Eu lavo um pouquinho hoje, aí amanhã eu já lavo mais um pouquinho. Já estavam secas essas coisas aqui. Vou estender algumas roupas também, que aí já estavam centrifugadas, né, que a máquina centrifugou. E vou estar lavando também os uniformes das crianças. Aí não vai ter aula, nem amanhã. Na verdade, vai ter aula, mas não vai ter transporte, né? As crianças não vão. E aí eu vou estar lavando logo os uniformes todos delas, né? Pra elas poderem ir nos outros dias, né? Que tiver o transporte pra elas estar indo. Então, eu tô lavando por etapa, como eu falei pra vocês. Dessa vez eu lavei o edredom, os lençóis, essas coisas aí, e algumas roupas, né? Que já tá na máquina pra poder estar estendendo. E também vou lavar os uniformes aí depois, gente. Então, vou tô lavando aos poucos, né? Pra poder não ficar assim, muita roupa, pra poder estar lavando no mesmo dia. E não acumular também, né, gente? Olha só o tanto de roupa que tinha aqui. Aqui tem mais lençol, toalha, essas coisas assim. E roupa das crianças. E o uniforme delas também eu vou separar pra poder lavar separadamente. Principalmente o uniforme da Maria Vitória, porque sempre acaba manchando, ficando com alguma manchinha de sujeira, assim, que ela come. E aí fica aquela sujeira, então vou lavar os uniformes que são brancos separadamente. Então, né? Todo dia eu tô lavando um pouquinho de roupa, minha gente. Eu coloco aí na máquina, né? Lavo. E aí, no outro dia, eu vou lavo mais um pouco e vou fazendo assim, sabe, gente? Ultimamente, eu tô fazendo as coisas tudo por etapa. Eu tô fazendo um pouco de cada coisa por dia. Porque, ultimamente, eu tô bastante cansada. Então, eu tô fazendo as coisas bem devagar mesmo, assim, por etapa, né, gente? Como vocês já perceberam. Aí, eu molho as plantinhas na parte da manhã e cuido das coisas, né, das plantas e tudo. Não tô plantando muitas coisas, assim, igual eu tava fazendo todo dia, mexendo com horta, mexendo com essas coisas assim. Tô somente cuidando mesmo, né, das coisas. Aí, eu molho as plantas, cuido de uma coisinha aqui, de outra acolá, né? Só pra não deixar ficar murcha mesmo, morrer. Então, assim, eu vou mantendo as plantinhas cuidadas, né? Bem bonitas e tudo mais, tudo verdinha. E é isso, minha gente. Aí eu fui pegando aqui, gente, me deu vontade de rebolar essa blusa bem aqui no meio do mato, porque a Maria Luísa tem duas blusas dessa daqui e elas já estão bem manchadas, assim, não sai de jeito nenhum a sujeira dessa blusa. E a menina só usa essa roupa, gente, no dia a dia ela só quer usar essa blusa aí. E, sinceramente, eu rebolo bem no meio do mato essas roupas velhas, assim, coisada. Pois é. Aí já tô quase fazendo isso. Fui pegando aqui as outras roupas e jogando tudo dentro da máquina aí, separando, né? Separando lençol, de colcha, fronha, toalha, essas coisas pra poder lavar também depois. E fui colocando somente as roupas assim, gente, coloridas, tá vendo assim que é desse jeito? Eu vou colocando tudo misturado assim, essas roupas, gente, dentro da máquina. A única coisa que eu separei aqui mesmo foi o lençol, essas coisas e também o uniforme das meninas que eu coloquei separadamente. Aí fui colocando o sabão, coloquei um tanto, nem medi dessa vez, gente, joguei o tanto que meu coração mandou de sabão líquido lá dentro da máquina. Essas garrafas estão aqui desde aquele dia, mulher, que a gente foi buscar lá na casa do meu irmão, essa água aqui, tá vendo? Tanto nos galões grandes, quanto nessas garrafas aí que a gente vai colocando. Então, mulher, eu pego tudo daqui agora, né, depois de 30 anos, vou colocando bem lá em cima da mesinha, na caixa que tem bem ali. As outras garrafas, eu separo as que estão vazias e coloco dentro de saco, esses sacos de lixo mesmo, sabe assim? Que são bem práticos esses sacos aqui que eu comprei agora, menina. Acho que eu vou comprar deles sempre agora, mulher. Porque, tipo assim, eles têm tipo uma alça, assim, vermelha, assim, que você puxa e fecha. Gente, achei muito prático. Dá pra utilizar até como bolsa, sei lá, alguma coisa. E aí, mulher, eu vou colocando as garrafas vazias lá dentro pra quando a gente for buscar água novamente. Tá bem prático, assim, né? Já dentro do saco, com as tampinhas, tudo bonitinho. E aqui é assim, sabe, mulher? Por enquanto a gente não tem água encanada aqui da rua, né, e tudo. Estamos correndo atrás disso, mas tá bem difícil. Somos várias famílias aqui que não tem água encanada aí assim, né, menina? Então a gente tem que dar nossos pulos. A gente compra a água do caminhão pipa, né? E coloca na caixa de 10 mil litros e dá pra poder usar no dia a dia, pra poder fazer as coisas, lavar roupa, tomar banho, lavar a louça, limpar a casa. Mas pra poder consumir, gente, beber, eu não bebo dessa água do pipa, sabe, gente? Eu não tenho coragem. Porque não é uma água tratada assim e tudo. E eu também tô sem filtro. Porque o cidadão brasileiro inventou de dar meu filtro de barro, né? E eu fiquei sem nada de filtro aqui, menina. Olha só, os trem coloco nesse saco, como eu falei pra você, faz um saco aí, como é que é legal? Tem uma alça, né? Coloquei as garrafas tudo aqui, tá vendo? Ó, em cima da mesa, nessa caixa. Gente, tá um cenário de obras aqui, como vocês sabem. Ainda tá fazendo muro e tudo mais. Então, sempre vocês vão ver essas coisas aqui, ó, de massa sendo feita, concreto, né? O muro me pediram pra poder mostrar, assim, uma imagem mais aberta de como que é, né, gente? Mais detalhadamente. Então, aqui, ó, no muro ainda tá faltando fazer essa cinta que vem aqui em cima, tá vendo? Ficou assim desigual, minha gente, o negócio,
por conta do alicerce, né? Que aqui tem muita pedra e aí não teve como fazer, cavar pra poder fazer e aí ficou desse jeito, tá vendo? Teve que fazer um concreto assim embaixo, aí colocar ferro e tudo mais. Então ainda falta fazer aquela cinta. Gente, ó, olhando assim, a nossa casa é aqui, tá vendo? O muro que tá sendo feito é nessa parte. Aí essa parte daqui, ó, tá vendo? Que vai até lá embaixo, que é onde tá a porteira da nossa casa, vai ser colocado tela. Ou seja, vai ser um L de muro e um L de tela. Olha aqui, tá vendo? O muro tá ali, aí vai colocar a tela bem aqui, tá vendo? Que já colocou um pedaço de tela ali, ó. Tá vendo, gente? E ainda vai faltar bastante tela, porque vai fazer um L, lá embaixo também vai colocar tela. Então, assim, mostrando mais abertamente aqui pra vocês, o muro que tá sendo feito é nessa parte aqui de cima. Então, essa parte aqui, gente, de muro já está praticamente concluída, né? Já foi feita. Nessa parte aqui, gente, gastou quase 3.000 tijolos. A gente plantou aqui, gente, ó, essas árvorezinhas, que é uma árvore muito boa. Isso daqui é oiti, não sei se vocês conhecem, mas isso aqui dá uma sombra muito boa, gente. Então, ela tem um crescimento bom. Então, a gente plantou bem aqui, tá vendo? Pra poder fazer sombra desse lado. Aqui tem um pé de acerola, tá vendo? E o muro vai até lá, ó. Tá vendo, gente? Até lá embaixo, aí já tá quase concluída essa parte. Ali, gente, já tem a parte também que vai ser feita muro. Então, é um L, tá vendo? Não sei exatamente quanto que o terreno mede aqui, gente, tudo direito, sabe? Não sei. Aí aqui, ó, vai fazer essa parte e vai virar ali, fazendo um L assim, tá vendo? Lá já tem os vizinhos, tá vendo? Aí eu não vou mostrar porque o povo tá tudo ali na frente, aí não tem como eu tá mostrando. Mas é isso, então o muro vai ser feito naquela parte, aí faz um L lá naquele outro lado. Depois, quando tiver fazendo aquela parte, gente, eu mostro pra vocês, tá bom? É porque agora a gente vai ter que dar uma parada naquela parte do muro lá pra poder comprar material, gente. Porque eu não tô querendo gastar muito assim de tá comprando parcelado, sabe? Os materiais. E aí, a gente comprou dessa parte, aí tem que pagar a mão de obra também, que a gente já tá pagando a mão de obra. E aí depois, gente, vai ter que comprar material pra fazer aquele outro lado, né? E pagar a mão de obra também. Então, como eu falei pra vocês, é aos poucos, né, gente? Aí aqui tá as coisas, os lençóis que eu peguei lá do varal. Aí eu fui ajeitando aqui tudo nesses trenzinhos, nesses saquinhos que eu coloquei, como eu mostrei pra vocês da última vez, nos saquinhos da Shein, pra ficar bem organizado, né? E aí eu vou organizando dentro do guarda-roupa, fui dobrando todos os lençóis. Aí ficou esse edredom aqui, essa coberta aí que foi a que eu tava embrulhando. Mas eu amo embrulhar com esse cobredom aí, que eu lavei também, gente, tá cheirosinho, limpinho agora, graças a Deus. E aí eu já vou usar ele novamente. Aí fui arrumando aqui minha cama. Gente, eu não tenho muita coisa assim de frescura com arrumamento de cama, não, sabe? Às vezes eu arrumo as coisas aqui e fica um pouco assim, né? Não fica tão legal assim, né? O jeito que eu faço as coisas. Porque eu arrumo assim do jeito que eu arrumo mesmo, pronto, fica desse jeito, tá vendo? E fica legal, gente. Eu dobro o edredom, enrolo ele assim, coloco os travesseiros. Esse é meu jeito, gente, de fazer de arrumamento de trem. Aí pronto, coloco as fronhas, os negócios ali, os travesseiros, né? Tudo bonitinho, pronto. Legal, né? E, gente, como vocês estão vendo aí daquele lado lá já tem a casa dos vizinhos, tá vendo? Que fica daquele lado. Gente, quando a gente comprou aqui, não tinha nenhuma dessas casas aí. Não tinha nada, gente, aqui, sabe, de vizinhos perto. Mas aí eles foram comprando, né, os lotes, foram construindo e tudo, e foi enchendo de vizinho nesses lados aqui tudo, gente. Não tinha casa nenhuma, sabe? E agora já tá cheio de casa. Então, por isso que a gente quer fazer o muro, né? Porque esse negócio aqui, gente, era uma fazenda, né? Era uma fazenda do homem aí. Aí ele foi vendendo os pedaços, entendeu? E aí o povo foi comprando, foi construindo e foi enchendo de vizinho. Então, por isso que a gente quer fazer muro, pra poder ter mais privacidade aqui. Então, aquela parte ali que tá aquelas casas, a gente vai fazer o muro nessa parte também. Só no fundo que a gente não vai fazer, né? Que na verdade é na frente, onde fica a porteira, que a gente não vai fazer, que vai colocar a tela por enquanto. E nesse outro lado que eu mostrei pra vocês, que a gente já tá colocando a tela também. Então aqui agora, menina, depois de lavar as roupas, né, que eu tinha colocado na máquina, como vocês viram, eu vim agora estendendo, tá vendo? E fica bem limpinha as roupas, gente, mesmo eu colocando assim tudo misturado, sabe? As roupas assim coloridas, assim, sem separar e tudo mais. Eu só separei o uniforme das crianças que vou tá lavando separadamente, como eu falei pra vocês. E aí, essas roupas aqui fica tudo limpinha, gente. Com esse sabão caseiro que eu faço aqui, mulher, tira toda a sujeira. E eu só coloco pra enxaguar somente uma vez, gente. Não gasta muita água, né? Então é só um enxágue mesmo e dá super certo. As roupas ficam super limpas e tudo mais. Então já vou estendendo aqui nesse varalzinho, ó. Gente, muitas pessoas não encontraram o link do varal. Eu tô colocando sempre na tela, gente, os links de todas as coisas, entendeu? Esse varal aqui é bem prático, é bem legal. Aí eu coisei ele aí, eu mesma montei, entendeu? Aí ele serve muito bem, gente, pra poder colocar as roupas todas. Ultimamente nem tô usando o varal lá de fora, só tô usando esse daqui. Só quando é lençol, colcha e edredom que eu uso aquele varal maior, né? Porque senão fica arrastando no chão. E aí eu uso mais esse daqui, que eu gosto muito, gente. É bem prático, né? Só estender as roupas aí, colocar ali no cantinho
e depois tirar, né? Como as roupas já saem quase seca da máquina, aí eu simplesmente pego depois, né? E levo pra dentro pra poder estar dobrando. Então, eu amei esse varal aqui. Muitas pessoas falaram que ele é frágil, fraco, né, gente? Mas ele é assim mesmo, né? Ele é bem levinho. Ele é frágil mesmo, assim. Mas se você colocar as roupas, assim, com todo cuidado, assim, vai colocando, né? Aí ele mesmo se sustenta quando você coloca o peso nele. Aí você coloca no cantinho ali. E pronto, gente, é muito bom. O bom dele é que ele cabe muita roupa, gente. Muita roupa mesmo. Olha o tanto de roupa que eu tô colocando. Aí ele cabe bastante roupa. Aí coloca de um lado, coloca do outro, em cima, embaixo. Cabe demais, gente. As calcinhas ultimamente eu tô colocando bem aqui, ó. Nesse negócio, como é que fala? É onde é pra colocar os cabides, né? Que já é pra colocar as roupas. Eu coloco bem lá. Agora eu vou colocando as outras roupas, minha gente, aqui na máquina. E vamos lavar mais uma remessa de roupa aqui, minha gente. Gente, todo dia tem roupa suja. Todo dia tem roupa suja. E aí, por isso que eu tô lavando assim aos poucos, né? Lava um pouco, depois lava mais um pouco. Pra não deixar acumular e virar um monte Everest, né, minha gente? Porque se deixar, mulher, daqui a pouco não tem quem aguenta, né? Aí daqui a pouco eu vou ter que lavar na mão também, assim, um monte de roupa aí, porque meu tanquinho ficou lá na fazenda, né? O Anderson tá usando ele lá juntamente com meu sobrinho. E aí eu vou lavando aos poucos, assim, pra poder não ficar acumulando muita roupa, né? Eu fui separando, colocando bem ali em cima os trem, tá vendo? As fardas das crianças, fui colocando ali. Depois eu coloquei lá em cima daquele balde, tá vendo? Que é onde eu tô deixando meu sabão líquido também. Essas mantas aqui eu tô enrolando pra lavar elas, sabe, gente? Eu não sei não. Eu tô enrolando pra lavar elas, já tem dias que eu não lavei essas mantas que eu tirei do sofá. Aí eu vou deixar pra lavar depois, porque, sei lá, elas é coisada. Faço as coisas conforme meu coração manda. Vou fazer isso, o resto eu camuflo, tá entendendo? Uso a técnica do camuflamento. O sabão aqui, gente, líquido, lasquei logo meio mundo aqui, tá vendo? Pra poder tá lavando e limpando melhor. Aí agora as mantas que eu tirei do varal, que eu dobrei também, que vocês viram, as outras cobertas, ficou as mantas do sofá. Eu simplesmente dou uma batidinha assim no sofá pra poder tá forrando elas, que aí só tiro o lixinho mesmo que fica em cima do sofá, que eu limpei ele esses dias com paninho também, né? Aí ficou limpinho. Aí eu venho forrando a manta pra poder evitar, né, de sujar mais. Aí eu coloco as mantas assim dobradas, gente. Eu gosto de colocar as mantas assim, sabe? Porque elas ficam bem ajeitadinhas assim, não fica saindo, né? Aí eu dobro também, não fica arrastando no chão, porque elas são bem grandonas, essas mantas. E aí, se ficar arrastando no chão, fica sujando, fica ruim. Então, coloco dobrado assim, protege bem o sofá, gente, nessa parte, né? Fica super legal. Então, gente, assim, durante o meu dia, eu só fiz isso mesmo, né? De lavar roupa, cuidei das plantinhas, fiz uma coisinha aqui, outra acolá. E agora, eu já tô aqui só varrendo a casa. Como eu fiz faxinão esses 2 dias, como vocês viram, né, gente? Mas casa, todo dia tem coisa pra fazer. Sempre tem lixinho no chão. Se você varrer a casa 3 vezes no dia, vai ter lixinho, tá bom? Então, é um ciclo sem fim, a vida do dono de casa. Eu não sei explicar pra vocês não, gente, esse negócio, sabe? A gente trabalha demais, vou falar. Então, hoje, eu só estava mesmo varrendo, porque a casa tava assim, limpa o chão, né? Só tava alguns lixinhos pra lá e pra cá. Aí é só passar uma vassourinha mesmo em tudo, né? Fiz o básico do básico mesmo hoje, né, minha gente? Mas foi um dia muito bom, muito legal. À noite eu vou fazer algumas coisinhas, né? Porque, como vocês sabem, eu também faço os lanches pra gente poder comer de manhã. E também à noite eu gosto de fazer uma coisinha diferente. Então, eu vou fazer uma torta de carne moída. Esses trenzinhos assim, né, minha gente? Que é muito bom. Aí fica para outro dia também pra gente poder lanchar. Bolo de milho, essas coisinhas assim. E eu também tava doida querendo comer um bolo de chocolate, sabe, mulher? Sabe aqueles bolos de chocolate super molhadinho? Que você joga a calda assim e depois você coloca uma cobertura. Sem desenformar o bolo e tudo assim, na forma mesmo, pra ele fica bem molhadinho, gente. Eu tava doida querendo fazer pra poder comer um bolo assim. Então, eu tava planejando já pra poder fazer à noite essas coisas, né, gente? Esse bolo de chocolate. E eu comprei, menina, a caixa com o chocolate pra poder fazer o bolo. E eu jurava que a caixa tava, o pacote tava cheio de chocolate e tinha mais um pouco também, né, de cacau em pó, pra poder estar fazendo o bolo. Então, eu fui colocando aqui, meninas, os ingredientes na vasilha, fui colocando o açúcar, coloquei os ovos, né? E tem esse trem aqui que eu tenho medo de usar ele, sabe por quê? Ele é legalzinho, sabe, gente, esse negócio aqui. Mas é o seguinte, quando você vai batendo aqui o negócio, o ferro dele solta. Aí pipoca massa de trem na cara da gente. Aí eu fico morrendo de medo de usar ele. E eu não queria usar a batedeira também. E aí eu fui batendo aqui o ovo com açúcar, mulher. Crente que tinha chocolate, né? Que eu falei assim, tem que dar pra poder fazer o bolo. Que usa uma xícara de chocolate, né, aqui. E também tem que dar pra fazer a cobertura. O negócio, né? A calda pra poder molhar o bolo.
E aí eu tava crente que ia dar, porque tinha uma caixa, né, com um pacote de chocolate e mais um pouco que tinha sobrado da outra vez. Mas as crianças usaram, menina. Elas usaram tanto o Toddy quanto o chocolate, tomaram com leite. E aí eu tava fazendo a receita aqui, quando eu olhei só tinha isso aqui de chocolate. Aí eu falei assim, que é isso? Só tinha isso aqui, gente. As meninas tomaram o chocolate com leite. Aí eu falei, não vai dar pra poder fazer o bolo, então eu joguei aqui dentro do liquidificador. Como os ingredientes daqui estavam muito parecidos com o bolo de milho que eu sempre faço, né? Que eu usei aí meia xícara de óleo, usei 3 ovos e também usei, o que foi mais que eu usei que eu não tô lembrando, o açúcar. Ia dar pra poder fazer um bolo de milho, gente. Então eu falei, eu vou jogar aqui no liquidificador e é só colocar os outros ingredientes do bolo de milho e vai dar super certo. Mas eu ainda queria comer o bolo de chocolate. Eu falei, o que eu vou fazer? Tinha essa massa pronta aqui que Maria Vitória ganhou da avó dela, né? Eu não gosto muito de bolo de massa pronta, minha gente. Mas eu falei assim, não, vai ter que ser isso aqui mesmo, né? Vou ter que matar o meu lombrigamento com essa massa de bolo, massa pronta mesmo. Aí, na massa pronta, eu gosto de colocar um pouquinho de farinha de trigo, assim, tá vendo? Porque, não sei, na minha cabeça não presta assim, sem colocar. Muita dor no meu coração, eu coloquei um pouco de chocolate em pó também, porque essas massas prontas, elas não têm muito gosto de chocolate, sabe? E aí eu fui colocando aqui os outros ingredientes que vai, né? Que fala que tem que estar colocando nesse negócio de massa pronta. Coloquei a margarina e coloquei o leite, né, minha gente? Aí, ó, tá vendo? Coloquei os ovos também, que a medida é essa, gente. 3 colheres de margarina, 3 ovos e 1 xícara de leite, parece. É isso. Aí você vai misturando. Aqui, gente, eu já tava com medo desse ferro do trem aí soltar, porque eu tô pra rebolar esse trem bem no meio do mato. Realmente eu tô assim, gente, a minha paciência, daqui a pouco eu tô rebolando até o Anderson no meio do mato, sabe? Eu sempre uso o Anderson como exemplo, gente. Como é bom a gente ter marido e usar ele como exemplo pra tudo, né? Gente, é brincadeira saudável, sabe o que eu faço com meu esposo? Pois é, vai dizer que vocês também não fazem esse tipo de brincadeira com os maridos de vocês. Eles não ficam chateados, gente. Eles são fortes e cuidados, tá vendo? Olha aqui, gente, o negócio pipocou. Aí voou massa na minha cara. Porque toda vez esse ferrinho aqui solta, gente. Toda vez. Aí eu peguei, né, e falei assim, tô com raiva de você. Fui lá e cortei com alicate, torei o ferro daqui. Aí, Gabriela, ela simplesmente colar, não tem cola aqui não, gente, não tem como colar esse trem não. Aí eu peguei e torei logo com alicate, que tava me dando raiva já. Aí fui batendo aqui, pedindo a Deus pra nenhum desses ferros aí soltar, porque se soltar agora, tinha que sair isso aqui bem lá no meio do mato, lá eu não queria nem olhar pra esse trem mais. Aí fui passando margarina depois de bater ali, tudo, né? A massa pronta de chocolate, passei margarina na forma, coloquei a massa toda dentro da forma aí, gente, ó, tá vendo? Gente, iria ficar muito gostoso se fosse o bolo sem ser de massa pronta, viu? Ia ficar uma delícia, mas vai desse jeito mesmo. Fui colocando ali, ó, tá vendo? Espalhando ali com a espátula. Levei pra assar, gente. Forno 180 graus, alguns minutos, né? E agora, a massa que eu tinha usado antes, eu vou usar pra poder fazer o bolo de milho, que eu joguei tudo no liquidificador, né? Como eu falei pra vocês. Fui colocando os outros ingredientes, coloquei o leite. Agora eu coloquei o milho verde, que é esse sachêzinho aí, tá vendo? E a receita do bolo de milho vocês já sabem, gente. Da outra vez não deu certo meu bolo de milho. Mulher, sabe por quê? Porque eu usei farinha de mandioca, gente, que eu tava pensando que era flocão. Mas, tipo assim, a farinha era super amarelinha. E tava igualzinho flocão. E tava escrito flocão de milho verde na garrafa, porque eu confundi. Outra vez eu usei fubá, tá vendo? Coloquei aqui 1 xícara de fubá, coloquei os ingredientes tudo bonitinho aí, ó. E aí o bolo ficou soladão da outra vez, mulher, porque eu usei farinha de mandioca. Como é que o trem não vai ficar pesado, né? Aí não prestou meu bolo de milho, mas todo mundo comeu, sabe, gente? Todo mundo comeu, mesmo sendo farinha de mandioca, ninguém sabia, né? Aí eu falei, que é isso? Gente, aí eu falei assim, gente, eu sempre coloco a culpa no fermento, né? Sempre coloco a culpa no fermento. Toda vez, gente, que o trem não presta, coloca a culpa no fermento. Mas depois eu descobri que era farinha de mandioca. Mas tudo bem, né, gente? Vamos esquecer o passado, né? Traumas que nós cozinheiras temos, donas de casa, nós temos vários traumas, assim, de receitas que não dão certo, tá? Mas é a vida, abafa, tá? Abafa. E agora eu fui aqui pegando a massa do bolo de milho, ela fica assim bem líquida mesmo, da outra vez ficou bem grossona, menina, porque já sabem, né, o erro. Aí agora eu fui colocando aqui, jogando na forma, untada e enfarinhada a massa do bolo de milho e levei pra poder assar. O bolo de chocolate já ficou pronto, tá vendo, ó? Desse jeito. Aí eu falei assim, nossa, tá mais ou menos, né? Tá mais ou menos. Aí aqui tá assim, ó, é o bolo de milho, né?
Aí eu falei assim, tá parecendo que tá meio cru. Levei pra poder assar novamente o bolo de milho, gente, pra poder... Eu gosto dele bem douradinho embaixo, e não tava dourado. O bolo de chocolate assou bem mais rápido, gente, aqui nessa forma. Falei pra vocês, eu queria o bolo de chocolate bem molhadinho, né? Então, eu vou fazer a calda e vou jogar aqui por cima. Eu fui fazendo esses furos gigantescos, assim, com o cabo da concha, pra poder estar jogando a calda aqui e ele ficar super molhado e bem gostoso, gente. Então, vamos aqui fazer uma calda primeiramente. Coloquei a panela aí, fui colocando um pouco de açúcar, tá vendo? Aqui. E agora eu joguei um tanto de leite, assim, ó, o restinho que tinha nessa caixa aqui. Depois joguei mais um pouco, né? Bem no olhômetro mesmo, assim, uma quantidade que eu achei que dava, né, pra poder molhar todo o bolo. E agora eu vou colocar um pouco de chocolate em pó. Gente, esse negócio aqui é pouquinho demais que vende nesse negócio aqui, gente. Que é isso? Né? Tá enganando o cliente? Vem pouco demais nesse negócio, pelo amor de Deus. Antes tinha uns pacotes grandes. Eu tô achando que eu vou comprar pela internet. Já me deram a dica, mas eu sou muito jega, né? Não comprei pela internet o pacote de chocolate, que é muito bom. Ter chocolate, cacau em pó, chocolate em pó pra poder fazer receitas é ótimo. Então, tem que comprar. É isso. Que aqui, eu vou falar pra vocês, na minha cidade é um horror de caro os trem. Mas é a vida. Aí agora eu joguei, tá vendo, a calda quente por cima do bolo. Eu falei, gente, esse negócio vai ficar muito bom, muito legal, muito maravilhoso, né? Joguei a calda aí, ó, todinha no bolo. Agora vamos fazer a cobertura. Nossa, não, tô nem aí, não vou lavar a panela não, porque tem chocolate do mesmo jeito. Eu fiz a calda aí, vou fazer o negócio aqui agora, a cobertura na mesma panela. Já falei que tudo que facilita a nossa vida do dono de casa, gente, vamos nos unir, tá? Pra poder sermos mais práticas umas com as outras. A panela já tava suja de chocolate, joguei aí o leite condensado, uma caixinha e 2 caixas de creme de leite. Esse recheio aqui é super legal, porque ele fica muito gostoso, fica parecendo um mousse de chocolate. Joguei uma colher de margarina ali e fui mexendo. Gente, aqui já tava anoitecendo. Coloquei o chocolate agora, né? Ali, o tanto que meu coração mandou também. E fui misturando tudo, até engrossar esse negócio aqui, ó, tá vendo? Vou mexendo, até engrossar. E depois vou jogar lá por cima, simplesmente isso. Aí vai assim, gente, desse jeito, tá vendo? O negócio. Ai, gente, é muito bom, né? Você fazer, assim, uma coisinha doce pra poder comer de vez em quando. É raro eu fazer essas coisas assim, esse negócio assim muito doce, né? Esses negócios trem assim, cheio de cobertura, de trenheira. Mas às vezes bate uma vontade, né, gente? Eu vou falar pra vocês. É muito bom. Ainda quente, fui jogando assim por cima, tá vendo? Mas depois isso daqui vai ficar bem firme assim, sabe, gente? Então, eu joguei quente mesmo por cima do bolo. Aí, então eu fiz uma calda, molhei, né, o bolo todinho. E agora eu vim jogando tipo essa cobertura aqui por cima, pra poder deixar o bolo mais gostoso. Aí fui pegando aqui uma espátula também, raspando tudo, né, minha gente? E pronto, bolo de chocolate prontérrimo, gente, né? E é bom demais. Agora, gente, eu vou fazer uma torta de carne moída. Eu vou colocar os ingredientes aqui no liquidificador. 3 ovos, tá? Muito bem. E vamos lá. Agora eu coloquei uma xícara de óleo, tá? E vamos fazer, colocar os ingredientes, gente. Colocar os ingredientes. 2 xícaras de leite. Devo confessar a vocês que aqui eu já estava morta seca. Eu não estava querendo fazer mais pelanca nenhuma. Mas mesmo assim eu continuei fazendo. Então, depois de colocar as 2 xícaras de leite, eu coloquei as 2 xícaras de farinha de trigo. E os ingredientes são esses. Eu joguei também dentro do liquidificador uma cebola pequenininha, entendeu? Pra dar um sabor melhor na massa. E fui jogando aqui também uma colher de fermento, né? E bati. Tava com esse trem de açafão na mão, porque eu já tava fazendo também o recheio de carne moída. Enquanto eu tava batendo aí, eu já tava ali colocando os temperinhos, né, e tudo mais na carne moída pra poder estar recheando a nossa torta maravilhosa. Bom, queridos e queridas, estou aqui já preparando o recheio da torta de carne moída. Tô refogando a carne moída ali. Coloquei só os temperos, tomate, essas coisinhas assim. Não coloquei milho verde nem nada, porque a querida disse que não gosta de milho. De repente não gosta mais de milho nas tortas. Maria Heloísa. Bolo de milho está pronto. Ui. Peraí, que a forma tá muito quente. Ó. Bolite de milho, já temos lanche de amanhã, que é o bolo de milho. O bolo de chocolate eu coloquei no freezer pra poder gelar e ficar tipo assim, uma sobremesa bem molhadinha e bem gelado. O bolinho de chocolate, né? Bem chocolatudo mesmo, gente. Só não sei como é que vai ficar o sabor, porque é de massa pronta, né, gente? Então, não sei se vai ficar muito bom. Não sei se tá fofinho também, né? Porque se fosse feito, tipo assim,
Gente, eu não gosto muito de fazer bolo de massa pronta, sabe? Eu não gosto muito. Eu gosto de fazer bolo, assim, coisado mesmo, assim, normal, sem ser de massa pronta, entendeu? Fazer na hora as coisas e tal, com a farinha de trigo, os ingredientes, igual eu fiz o bolo de milho, né? Eu gosto de fazer assim. Não gosto de fazer bolo de milho de massa pronta. Mas, gente, esse chocolate aqui, eu me lembro perfeitamente que tinha uma caixa desse chocolate aqui, fechada, e tinha mais um pouco, que era da outra caixa, né, que tinha sobrado. Tinha sobrado mais ou menos isso aqui. E tinha esse pacote aqui fechado, cheio, que eu comprei, né. Mas eu acho que as meninas foram tomar leite e acabou o Toddy. E aí elas foram e colocaram esse chocolate no leite, né, gente. Porque o Toddy tinha acabado. E aí, menina, pegou e tinha essa massa pronta aqui, que foi Maria Vitória que ganhou ainda da avó dela, essa massa pronta de bolo de chocolate, né? E aí eu resolvi fazer, gente, desse jeito aí, porque eu tava morrendo de vontade de comer um bolo de chocolate bem molhadinho, assim, sabe? E com cobertura, com calda e tudo mais, né? Bem geladinho também, que eu vou deixar ele gelar, né? Pra poder comer assim, tipo uma sobremesa gelada, né? De chocolate. Aí não sei como é que vai ficar, gente, porque o bolo é de massa pronta. Mas talvez fique bom, né? Vamos ver. Aí aqui já untei essa forma, ó, pra poder colocar a massa. Aí acho que agora eu vou tomar um banho, gente. Vou trocar de roupa, tomar um banho e vestir um pijama, né? E depois é só colocar a massa aqui, rechear, colocar a carne moída, levar pra assar e esperar, né, minha gente? Pra gente poder jantar uma torta de carne moída. Gente, fui colocando aqui agora a massa, né? Depois de tomar meu belo do meu banho, o recheio também da carne moída já ficou pronta. Fui colocando aqui a massa. Gente, nesse momento, eu já tava começando a sentir uma dor de garganta terrível, sabe? Porque Maria Vitória chegou gripada em casa e é inevitável, né? As outras pessoas não ficarem gripadas, minha gente. Então eu já sabia que eu ia ficar gripada. E toda vez, menina, que eu gripo, assim, vou falar pra vocês, é terrível. É uma dor de garganta, é febre, é dor de cabeça, né? Essas coisas tudo. Então, menina, começou uma dor na minha garganta horrenda, entendeu? Eu já tinha sentido de manhã, assim, que tava começando a arranhar minha garganta, já tava começando a espirrar e ficar com um pouco de dor de cabeça. E agora, mulher, que eu comecei, assim, à noite a ficar com a garganta horrenda de dor. Mas é a vida, né? Aí eu fui colocando agora o recheio, minha gente. Aí eu coloquei a massa da carne, a massa da trem. Aí agora eu fui jogando a carne moída por cima, tá vendo? Aí o recheio, gente, não ficou assim, nossa, que torta recheada, né? Que torta coisada. Mas eu faço as coisas que dá pra poder fazer, que eu tenho em casa, né, gente? Que no caso a carne moída só, os temperinhos. Joguei também um creme de leite pra ficar assim, mais cremosa, né? A torta, o recheio. E fui espalhando muito bem. Depois eu vim jogando o restante da massa por cima, né? Pra poder cobrir. Maria Vitória tava numa animação só. Que eu não sei o que é isso, gente. Essas crianças não fazem nada da vida, né? Então é muito bom. Eu, pra ser bem sincera com vocês, eu não tava com vontade mais de fazer pelanca nenhuma. Eu queria era simplesmente deitar, dormir. Nem comer mais eu queria, porque já tava ficando um pouco tarde. E eu ainda tinha que esperar essa torta ficar pronta pra gente poder jantar. E tanto de trem que eu fiz também, né, minha gente? Aí demorou bastante, mas é assim mesmo. Aí fui cobrindo, né, aqui com o restante da massa, espalhando muito bem. E eu gosto do recheio muito bem temperado, né? Coloco várias coisinhas, então fica desse jeito. Aí coloco assim, ó, umas rodelinhas de tomate também por cima, só pra poder enfeitar, ficar mais bonitinha, né, essa torta. É bem simplesinha, né, gente? Mas fica muito gostosa, vou falar pra vocês, fica uma delícia. Mas assim, acho que tinha que ter feito mais cedo, né, gente? É porque vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra. E aí, coisa assim mesmo, né? Mas é a vida. Aí o bom é que fica pra poder lanchar também no dia seguinte, né, gente? Vamos ter bolo de milho, bolo de chocolate e torta de carne moída. Aí fui jogando o temperozinho, que é o orégano, por cima de toda a torta também, pra poder dar aquele tchan, dar aquele sabor mais especial. E levei pra assar, gente, a tortinha maravilhosa. Confesso pra vocês que eu cochilei, dormi mais ou menos meia hora e coloquei o celular pra despertar, acordei e a torta já tava assim, assada, douradinha, tudo de bom. Fui pegando aqui um pedacinho pra Maria Heloísa, coloquei no pratinho dela. Coloquei também um pedacinho pra Maria Vitória. E tirei aqui só um pedacinho pra mim também, gente, pra mim poder só comer aqui, pra mim não dormir sem jantar, sem comer nada. Mas na verdade eu não tava com vontade de comer mais nada não, sabe, gente? Mas eu comi mesmo só pra mim não ficar
com fome, né? Assim, depois se acordar com fome e tal, então comi um pedacinho. Mas tava muito boa, tava muito gostosa, sabe, gente? Uma delícia. Aí eu peguei, agora vim cobrindo assim, ó, pra poder a gente comer, né, no dia seguinte do café da manhã. O bolo de chocolate também já tava geladinho aqui, gente, ó. Tá vendo? Aí eu abri, tava assim, só Maria Heloísa que quis. Esse daí, gente, que eu coloquei no congelador e ficou pingando assim, sabe, do gelo da tampa. Aí ficou essas coisinhas, mas só que o bolo ficou assim, sabe? Não ficou igual eu queria, sabe, gente? Assim, bem molhado e tudo mais, né? Mas tá bom, né, gente? É, tem gosto de chocolate, dá pro gasto. Aí eu fui colocando pras crianças e tampei agora e guardei. E pronto. Gente, acabou ficando muito tarde. Agora mesmo já são 10h06 da noite. Aí eu jantei, né? Comi a torta. Comi só um pedacinho mesmo. Não vou comer o bolo, né? Vou deixar pra amanhã, né? Porque já tá bem tarde. E, menina, Maria Vitória tava extremamente gripada. Muito gripada, né? E passou gripe pra mim, pra Maria Heloísa. Já tava sentindo, né? Assim, a garganta doendo e espirrando, né? Aí agora, mulher, minha garganta tá doendo demais, tá arranhando, tá doendo. Tá horrível. Aí eu dei esse xarope aqui, ó. Eu já tinha tomado ele de manhã cedo, porque sempre é mais assim, né? Que a gente sente mais essas coisas. É de manhãzinha e à noite, né? Assim, mais à noite. Aí a gente vai vindo, assim, vai ficando com a garganta arranhando, a garganta doendo, a cabeça doendo, né? Aí começa a espirrar, começa até febre, né? E tal. Aí tem esse xarope aqui, ó. Tá vendo? É tipo um melado que eu faço. Que ele é de... Tem várias coisas. Tem açafrão, sucupira, umburana, mastruz. Várias coisas aqui, tá vendo? Um melado que eu faço. Aí eu pego um pouco aqui, né? E tomo. Aí tem que lavar a colher, né, gente? Porque não vou colocar de volta aqui dentro. Aí lava a colher de novo. Lava a colher de novo, né, gente? Aí pra poder pegar aqui a colherada pra criança. Ó. Acho que eu fiz esse negócio aqui. Acho que eu tava na fazenda ainda, não me lembro. Acho que eu fiz. Eu vou dar pra Maria Heloísa aqui, gente, ó. Que ela também tá... Abra a boca, mulher! O Ele tá gostando. Nem vou ligar ainda. Aí, gente, as meninas melhoram rapidinho. Eu também melhoro rapidinho quando eu tomo esse daqui. Né? Aí tem que tomar uma colher de manhã, uma colher à noite. Mais uma colherada aqui, gente. Aí vem uns pedacinhos de umburana, ó, junto. Sucupira, essas coisas. Ó. Ui. Então é isso, minha gente. Vou dormir agora, né? Já 10h12 da noite. Amanhã as crianças não vão pra escola porque não vai ter transporte pra poder levar elas, né? Porque estão arrumando uma parte ali que vai passar o asfalto, né? Naquela estrada que onde sempre vai, que sempre tem esgoto estourado, aquelas coisas todas ali. E uma coiseira, gente, naquela rua lá, né? Aí tá arrumando, né? Vai arrumar o asfalto naquela parte. E amanhã e segunda-feira não vai ter transporte, então as meninas não vão. Porque eu não vou sair daqui, né, gente? Uma distância dessa pra poder levar elas lá no colégio, a pé. Né? A pau juvenal. E é isso, minha gente. Então, vou encerrar o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações. E me segue lá no Instagram, Gabriela Pereira 07. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.